Bocal é coração na mão. Tem sido, como sempre, espetacular, né? Cada prova é uma emoção à parte. Tem uma pressão diferente, o público sente diferente. O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Unisul Gala, a nova RAM da Cota você encontra em Bagé e Pelotas, na RAM Unisul Gala. Então bora com a gente para mais um episódio. O Bocal de Ouro é inspirado no Potro do Futuro da NHRA, competição de rédeas internacional, a mais importante do mundo, onde novas estrelas são reveladas. São todos animais inéditos, eu acho que tem um valor especial também para a raça, né? Muito bom decorrer, mas muito difícil de ser conquistado. Todo mundo vem pra ganhar, sabe que o bocal é forte, então vem na ponta dos cascos. Correm o bocal apenas os melhores do ranking. Quem fez as maiores médias nas credenciadoras de inéditos. Mas vale lembrar que essa disputa era apenas para garantir a vaga. Aqui, tudo começa do zero. O Bocal de Ouro é outro jogo, né? Quando falamos em animais inéditos, nos referimos ao ciclo do freio de ouro. Mas muitos aqui participaram de várias modalidades esportivas. É a versatilidade do cavalo, é a multifuncionalidade do cavalo crioulo e que nos enche de alegria também. Um exemplo é Queloparil da Tamanca, vencedor da prova de 1 ano de freio da Doma de Ouro. Conhecemos ele desde o início, da primeira até agora montada, a gente sempre esteve junto e muito faceiro com o resultado que ele está tendo. Isso aí corou, eu acho que todo o ciclo, né? Porque tu imagina tu pegar um potro, né, fazer a doma dele, depois daqui 1 ano apresentar na Doma de Ouro e daí há 2 anos para frente tu chegar na final do Bocal de Ouro. Isso aí eu supra-sumo, acho que é o sonho de qualquer um. Outro ginete que aqui também se apresenta como domador é Raul Lima, montando Belizinha do Topo da Serra. Acho que hoje em dia, quanto mais afinidade tu ter com um animal, melhor. E um animal que tu já faz desde o início, desde a doma, eu acho que essa afinidade acaba aumentando mais ainda, né? É uma arte que me encanta e sempre quando sobra um tempinho eu dou uma mexida na doma para não esquecer. Raul é o atual campeão do bocal e do freio de ouro. Graças a Deus. E vamos seguir trabalhando aí para os próximos anos, a gente está aqui de novo. O Bocal de Ouro acontece na Arena do Cavalo Crioulo, em Esteio. Correm 92 animais. Quase metade tem pelo menos 7 de morfologia. Nota que corresponde a 40% da média final. A gente fica muito feliz, né, de se deparar com essa qualidade, com a evolução da raça crioula. Eu acho que os criadores estão de parabéns. O bocal ele tem esse poder assim de balizar um padrão a cada ano melhor, né, para nossa raça. Naná é titular da Estância da Quinta, traz 3 animais para disputa. Box 13, Prenda da Quinta, Orjalisco da Gato São Pedro e Catarina da Quinta, criador expositor Pérez e Dinardro. No time, 2 filhas de Jalisco da Gap São Pedro, campeão do freio de ouro em 2024. Essa é a nossa primeira geração dele, assim. A gente fez um projeto, uma delas até já fez campanha de morfologia, já foi bifinalista da Expo Inter. Então foi um projeto bem pensado, já acreditando que o Jalisco ia dar esse resultado. A gente está muito, muito feliz mesmo. Box 15, Alô Largo, Pampamia, o Jalisco da Gap São Pedro e Alô Largo, Gotavargo. Por falar em pais comprovados, colibri matreiro, ouro fique e tricampeão do freio de ouro é o garanhão com maior representatividade. Tem 8 filhos correndo o bocal. Um garanhão que segue competindo, né? Vai participar agora da FIC em Montevidéu. Um cavalo da atualidade seguido pelo freio de ouro ganadeiro da Harmonia, que segue fazendo história.
Um garanhão de 30 anos, com 7 filhos, né, o ganadeiro, presentes aí no bocal competindo, que até hoje segue reproduzindo através de técnicas e tecnologias reprodutivas, e a gente poder de alguma forma participar e contribuir para que isso seja possível é um motivo de muita alegria para nós. Animais que foram craque em pista, hoje já estão aqui com seus filhos, fazendo história também na raça crioula. Outro garanhão com vários filhos na competição é Impulso da Maia. O movimento, a lateralidade daquele cavalo é excepcional. E esta é uma realidade que a gente vai passar a assistir. Os filhos de Impulso dão à Estância Liberdade o destaque de ser a cabanha com maior número de animais da marca competindo no bocal. O resultado é que nos anima, que joga para frente e faz sonhar cada vez mais. Estamos trazendo curiosidades. Fabrício Brunelli e Dudu Quadros são os ginetes com maior número de animais, correm com 8. A gente só agradece aos proprietários, à equipe, à família, a todos os nossos apoiadores. A gente sabe que tem todo um staff, uma equipe por trás para permitir, né, trazer esse grande número de animais, mas o psicológico do ginete de separar um cavalo do outro também é um desafio, né? A gente acaba que quando monta no cavalo vem tudo na cabeça, né? Então o negócio é estar concentrado, estar focado, ter uma equipe boa que organize o resto para a gente ficar focado exclusivamente nos cavalos. O Luca é o ginete mais jovem desse bocal de ouro. Recém fez 15 anos e esse é o primeiro ciclo correndo na categoria profissional. Como é que está sendo para ti estar aqui no meio desses grandes pilotos da raça? É um sonho, né? Correndo junto com meus ídolos. Vamos ver o que vai sair, né? Tomara que dê certo. Olhando teu filho aqui, encilhando, se preparando para a prova, era um sonho para ti estar vivendo isso hoje? Na verdade, era o maior sonho da minha vida. Começou eu tentando ser ginete profissional e conseguindo abrir o caminho para ele, né? E ele se criou dentro dessa pista de esteio aí. Luca foi prata 2 vezes no freio jovem e campeão da Supercopa em 2014. Hoje corre com o Imortal dos Castanheiros, cavalo treinado pelo pai dele. Faz 2 anos que eu tô em Carazinho, ele tá em Viamão com o centro de treinamento. Daí o cavalo ele tava lá no CT e eu montei ele só aqui daí. Muito orgulho, é emocionante, é orgulhoso, mas é o dia mais feliz da minha vida. Na pista de aquecimento, mais um estreante. Esse é o primeiro bocal de Afonso, irmão do campeoníssimo do freio de ouro, Lindor Colares. Me espelho muito nele, ele é muito importante para mim. Sem ele do meu lado eu não chegaria aqui, eu tenho certeza disso. É um orgulho muito grande de ver o crescimento dele, a evolução dele, que além de ser um cara, pessoa maravilhosa, é um cara de sangue frio para apresentar ali. É do jogo, rapaz? É do jogo. Vamos ver falar nele se Deus quer. Em dia de prova com gado, Dudu acompanha a transmissão para montar a melhor estratégia. A gente olha muito o estilo do gado, né? Tem um gado de vários estilos, então a gente acompanha muito para ver como é que tá indo. Na prova de Mangueira, é preciso lidar com o improviso. Virar no bico da bota, trazer o novilho dominado, isso demonstra uma dificuldade muito grande. E para coroar, claro, a prova de Mangueira, vem a coragem desse animal, que demonstra aí as 2 pechadas, uma para cada lado. No intervalo das provas, Martim, de 5 anos, aproveita para empistar o seu cavalo baio. A gente não vive no campo, a gente mora na cidade, a gente gosta bastante, incentiva ele, adora bastante estar aqui, gosta bastante de tio Zeca, tio Gabi, são os ídolos dele.
se apresentar 8 animais nesse bocal, ainda no intervalo das provas tem que dar conta dos últimos ajustes, né? Isso aí, a gente não para, né? Porque a cada prova, ainda mais cavalos novos, a gente vai mostrando o que vai ser feito em seguida, né? Então saiu da mangueira, daqui a pouco o cavalo ser um pouco mais agitado, traz aqui pro brete, dá uma amansada, mostra que vai paletear, mostra o brete para ele para poder correr tudo bem na hora. 50 dias atrás, o Tomás teve uma queda durante a paleteada na credenciadora de Candiota e agora aqui competindo com 3 éguas. Para ti, essa prova tem um significado diferente depois do susto que tu levou, poder estar aqui trabalhando, fazendo o que tu gosta? Com certeza. Eu só agradeço de poder estar aqui, poder seguir competindo, poder seguir treinando os animais. Eu acho que no momento que eu tive a queda, que a gente não sabia o que poderia passar, fiquei feliz por poder seguir trabalhando e saber que eu ia ter que enfrentar a dor, mas que eu não ia precisar parar, né? Próxima dupla, box 13, Prenda da Quinta e box 10, Farroupilha do Bonjour. Depois do treino, lá vão eles para a prova de campo. A etapa que define quem passa para a final. Autorizados. São 2 concorrentes, um precisa ganhar do outro, mas eles precisam se ajudar. Enquanto isso, na pista de aquecimento... Gabriel, então, nesse bocal com uma filha de Golija Patron, que ele ganhou bocal de bronze em 2018. É bacana resgatar e trabalhar com essa genética mais uma vez? Primeiro que a gente tá ficando velho, né? Quando a gente começa a montar os filhos dos cavalos que a gente foi campeão. Não, fora brincadeira, é muito legal. Que eles não ganharam em vão. Então, estou muito contente pela ousada, muito contente pelo Patron, que é um cavalo que eu tenho um apreço enorme. Também por aqui, Caetano e sua égua Rastra do Macanudo. É uma sensação maravilhosa de estar vendo as pessoas correndo, de estar torcendo pro bicho, de acampar aqui. Todo dia eu tô acordando às 4 da manhã, pego um fardo de alfafa, levo lá para ela comer, dou um carinho, faço uma escovação nela para depois encilharem e correrem. É a maior felicidade que eu já tive na minha vida. Dia de decisão. Nas fêmeas, a liderança está na mão de Guerreira da Pavei, que saiu em 15º na morfologia, passou para 2º depois da primeira etapa funcional e então assumiu a ponta. A gente confia muito nela, sempre foi a mimosa lá em casa e sempre foi uma égua muito boa, foi muito bem feita, muito bem trabalhada. Nos machos, destaque para Sombreiro do Macanudo, que saiu em 2º na fila morfológica, depois assumiu a ponta e agora chega na final com uma boa vantagem em relação aos concorrentes. Fez tudo até agora, não errou até agora, por isso tem uma distância boa dos demais colocados, mas a gente sabe que prova é prova, essa distância boa desmancha num erro, então a gente está sempre com o coração na mão. Jurado do cavalo crioulo há mais de 20 anos, hoje Mauro acompanha a prova do lado de fora da pista. Se eu olhar amanhã as provas dele, eu julgo. Na hora não tem condição. Na hora não tem condição. Me perguntaram o boi, eu não sei, eu não vi o boi. Tinha boi, né? É uma emoção muito gostosa. Na verdade, a gente trabalha para isso, né? Dos 16 conjuntos de cada categoria, 8 garantem vaga para a final do freio, mas apenas 4 sobem no pódio. Conquistam um título na classificatória mais forte do ciclo. Os animais que saírem bem colocados aqui do bocal são com certeza animais que vão brigar pelos 4 freios em esteio. Na prova de mangueira das fêmeas, destaque para Guto Freire montando Quadrilha da Tamareira, que marca a maior média e sobe 8 posições, terminando a etapa em 5º lugar. O time da ponta segue o mesmo, com a liderança na mão de Fernando Andrighetti e Guerreira da Pavei. Tem mais 2 provas, tem bastante prova ainda.
São 40 pontos, então vamos trabalhar por eles agora. Nos machos, quem rouba a cena é Daniel Teixeira com Campana Habaneiro. O conjunto pula da 6ª posição para o 2º lugar. No mais, sem alternância de posições na zona dos metais. Fabrício Brunelli e Sombreiro do Macanudo seguem na frente. A gente sabe que o freio de ouro só termina a última corrida, né? Então é seguir focado para não errar. A Starter é um produto dentro da linha dos extrusados, um produto de 20% de proteína que atende toda a demanda energética, mineral e vitamínica dos potrinhos já nas primeiras fases de desenvolvimento e de crescimento. É um produto muito utilizado para situações de desmame e também recria e tem como diferencial a utilização em potros órfãos. Então existem casos de animais com 20, 30 dias que já se beneficiam da utilização desse produto. A Starter é um produto que contém leite em pó na sua formulação e atendendo altas necessidades proteica, mineral e vitamínica de potrinhos em desenvolvimento. Pista limpa. Chega a hora da prova Baiar Sarmento. Desenvolvida para desempate, né? Então é uma prova com uma exigência muito grande, tem que correr várias vezes, parar, girar, voltar a correr, parar e girar. Tudo isso no 3º dia de provas. Mostrando aí a rusticidade, o aguente do cavalo crioulo, realmente eu acho uma prova fantástica, né? Então os cavalos que conseguem percorrer essa prova com qualidade tem que tomar nota. Nessa etapa, Luiz Gustavo Ruas e Basca Harmonia Segunda marcam a maior média e recuperam a 4ª colocação. Nos machos, sem alternância de posições, Jardel Pereira com R.E. Silvestre e Fabrício Brunelli com Sombreiro do Macanudo têm o melhor desempenho. Na arquibancada, todo mundo procurando lugar. Ninguém quer perder a decisiva prova de campo. Boi, a gente pode esperar qualquer coisa. Sai, não sai, para. Tudo pode acontecer. Nas fêmeas, a paleteada confirma o resultado. Nenhuma surpresa. Luiz Gustavo Ruas e Basca Harmonia Segunda garantem o bocal de alpaca. Cabanha Basca. Bocal de alpaca, muito festejado. Eu que comecei os berros. A Harmonia realmente pisou bem na pista do bocal. Eu acho que tem uma égua de peleia pro freio de ouro que é melhorar alguns detalhes para chegar em alto nível na final. Com apenas 4 anos, Santa Alice Aguerrida é bocal de bronze. Conquista o título para Maurício Ferreira e Estância Santa Alice. Ginete Ricardo Vregui. Uma preparação de pouco tempo para uma prova de muita intensidade, mas uma égua que tem uma doma muito boa, uma doma muito sólida e uma cabeça privilegiada. Segundo ano que a gente está participando, né? A gente está bastante feliz, família também contente, então agradecer a Deus e o trabalho do Ricardinho, da família do seu Marçal. Primeira filha do Nublado que a gente traz para a disputa e teve esse sucesso maravilhoso. Lorena é amuleto de sorte da Cabanha Monjolo. Na sua primeira prova, a conquista do bocal de prata. Égua muito forte, valente e até a última prova foi lutando. Tomás Gonçalves garante o título com o Farroupilha do Monjolo. Mostrou um coração gigante, mostrou o tamanho dela e só tenho a agradecer esse animal porque é realmente um animal diferente mesmo pela entrega, pela coragem. O nome já era um prenúncio da vitória. Conduzida por Fernando Andriguete, guerreira da Pavei, encara a batalha de frente e conquista o bocal de ouro para a Cabanha Pavei. Muito corajosa, muito guerreira, como é o nome dela mesmo. Chegando perto do final, ela só melhorou. Uma conquista e tanto, para a Cabanha que chega pela primeira vez no bocal de ouro com um animal da própria criação. Para nós é um grande feito e é resultado de um trabalho muito bem feito. O meu agradecimento mais uma vez à nossa equipe, à nossa família e por todos esses craques que cuidam dela como uma campeã desde que ela nasceu.
Na disputa dos machos, uma reviravolta no resultado. A dupla que vinha na frente tem dificuldade de retomar e reconduzir o boi nas duas corridas. E isso mexe com todo o quadro de notas. Por isso que o cavalo crioulo é apaixonante por essa surpresa que cada prova dá, né? Guto Freire sabe que a prova só acaba na última corrida e acredita até o final. Dá tudo na prova de campo e conquista o bocal de alpaca com o quadro negro da Tamareira, Estância Tamareira. O quadro negro correu super bem a última paleteada, muito bem mesmo, baita cavalo aí. Nos prestigiou com um bocal de alpaca que a gente no fim nem estava esperando e caiu no colo aí. Os 49 minutos do segundo tempo, então é melhor ainda, né? Muita alegria, muito bom, muito gratificante. Gap Orfeu e RE Silvestre gabaritam a última corrida e sobem posições. O bocal de bronze vai para RE Silvestre da Estância Liberdade. Domador e ginete Jardel Pereira. Uma alegria muito grande a gente ver um animal da marca correndo o ginete de casa, né, ganhar ali um dos metais e o bronze para toda a equipe, né, é uma satisfação, é um ânimo e só tem a agradecer. Um bocal que não deu chance para erro e o cavalo não errou. Graças a Deus. Ele é um cavalo muito firme, né? Um cavalo manso, muito bom da boca. Graças a Deus deu tudo certo. Estou muito faceiro, com a sensação de dever cumprido. Eles vinham com sobra de nota e não perderam o lugar no pódio. Nós ficamos imensamente felizes com o nosso cavalo. Cavalo que liderou a prova de ponta a ponta. É um cavalo jovem, tem muitas alegrias para nos dar pela frente. E nós estamos muito satisfeitos com ele. A gente sabe que o freio é assim, às vezes a gente ganha no último boi e às vezes perde. E vamos com tudo pro freio agora. Agarrada no anjinho da guarda de Nossa Senhora de Fátima, Luzia acompanha a prova do pai. A torcida da filha dá ainda mais garra para Ricardo Vreg, que sobe 2 posições e termina a prova com o 3º bocal de ouro da carreira. A vitória é de Gap Orfeu, uma conquista da Gap São Pedro, Cabanha Larissa e Estância Ágata. O freio é muito sofrido, né? A gente já recém conversava que muitas vezes aconteceu o contrário, da gente vinha ali para ganhar e por alguma fatalidade a gente acabar ficando fora. Dessa vez tocou para nós. Só agradecer a todos envolvidos nesse projeto desse cavalo em si e principalmente a minha equipe por todo o trabalho que acontece em casa. Um cavalo que desde o início da doma sempre nos mostrou que era um cavalo diferente. Em conversa de equipe, o Daniel credenciou ele em casa, trabalhado em casa e sugeriu que a gente mandasse ele para outro ginete. Foi um gesto bárbaro de humildade e graças a Deus nos coroou com um bocal de ouro. Esse é o 6º bocal da Gap, 3º de ouro. E como sempre, aqui está o seu Eduardo, aos 95 anos. Eu tenho muitas sortes na vida. Uma delas é ter bons amigos e bons cavalos. Parabéns a todos os ginetes, criadores, pelo show que deram no Bocal de Ouro 2026. A gente se vê na final do Freio de Ouro na Expo Inter. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação.
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.